Deus, muito obrigado, Senhor. Livro de Números, capítulo 4, do versículo 1 ao 49, glória a Deus, aleluia. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, glória a Deus, toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus utensílios, ou seja, os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Aqui eu acho que eu dei uma errada aqui. 1490 antes da era cristã, antes de Jesus. Estava Deus exercendo esse ministério através de Moisés, de Arão e dos sacerdotes, os filhos de Arão, né? Responsabilidade dos coatitas, falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, por suas famílias, pelas casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, para todos os que entrarem nesse serviço para fazer o trabalho no tabernáculo do testemunho. Aqueles que seriam sacerdotes, que era da família de Arão, e aqueles que serviriam nas várias tarefas dos levitas, como aqui indica, deve ter 30 anos de idade antes de começar a trabalhar, e devia cessar a sua atividade quando tivesse 50 anos. Jesus tinha 30 anos cumprindo este tipo quando ele começou o seu ministério. Lucas 3, 23. Vamos lá. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. E o meu Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Amém? Santa Deus. O véu que se pendurava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, a arca do convênio, quando tivesse que ser trasladada, que deve ser perto, ou seja, que deve ser posta sobre o véu. A última coberta, o que tipifica que isto era do véu, para que carregasse sobre os ombros dos sacerdotes. Este quarto capítulo
descreve a obra dos sacerdotes, junto com os levitas, que servia para demonstrar, trasladar e erigir outra vez o tabernáculo, e além disso, todos os seus utensílios santos. Deus deu instruções explícitas com respeito ao mesmo, devia ser seguidas ao pé da letra. Versículo 8. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus espervitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem. Ora, a disposição das cobertas que esconderam a arca, a mesa e o candelabro, o altar de incenso, os utensílios do ministério e o altar de bronze, todos foram do sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam. Candelabro, né? E tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal, que é o candelabro, da luminária e as suas lâmpadas, e os seus espervitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Versículo 10. E meterão a ele a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e porão sobre os varais e sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos cobrirão e lhe porão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário e os porão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os porão sobre os varais. Né? Vamos parar aqui para o versículo. A coberta exterior em cada vaso era de pele de texugos, etc. A arca do convênio, da aliança, né? Que era um tipo de trono do Senhor. A sua coberta externa era de um tecido azul, para ilustrar possivelmente o caráter celestial do reino que foi estabelecido para estar sobre a terra e que será apresentado na segunda vinda. O altar de incenso, um aparelho que se utilizava para o seu transporte, né? Os varais. E tomarão também todos os utensílios do ministério de que faz uso no santuário e os colocarão em um pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais. Ele quer dizer que um aparelho que se utilizava para o seu transporte. Versículo 13. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros e os garfos e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão os seus varais.
E havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a cortina, né, a quantina, oferta dos manjares. E o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. Amém? A cinza simbolizava todo o pecado expiado. E, de fato, nenhum pecado ficava feito. Tudo possível, em virtude de Cristo e a cruz. E colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que serve: as pás, os garfos de ferro, os braseiros e as bacias, todos pertences do altar. E estenderão sobre ele a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão, além disso, as suas varas, que é os varais, o altar de bronze. As peles de texugos eram um tipo de ministério alto sacerdotal de Cristo. Depois que os sacerdotes tinham preparado todos os instrumentos sagrados para o transporte, somente então poderiam os coatitas se aproximar para levá-los. Nem por um momento devia eles ir e olhar as coisas santas, para que não morressem. Samuel, 1 Samuel, ou 2 Samuel 6, 7. Com respeito a isto, quando Deus habita em poder no acampamento, é semelhante a quando um fio que está carregado com eletricidade. Portanto, quando ele se retirava, os homens, ao olharem, porventura tocasse nessas coisas santas, não ficaria impunes. A curiosidade carnal que analisa a natureza humana de Cristo traz morte à alma. Mas o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a oferta contínua de alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que está nele, no santuário e em seus utensílios. Eleazar, o filho de Arão, estava ao cargo dos coatitas. Versículo 17. Não deixareis extirpar a tribo das famílias de Coate do meio dos levitas. 19. Vamos ler aqui o 17, ficou para trás. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias de Coate no meio dos levitas. 19. Mas isto fareis com eles para que sirva, ou seja,
para que viva e não morra quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um em seu ministério e no seu cargo. Os coatitas tinham que exercer muito cuidado ao tocar os utensílios sagrados para que não morressem. Quão crítica era esta situação e quão crítica é a situação ainda. A morte espiritual é o resultado final de dirigir mal a palavra de Deus. Amém? Versículo 20. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, contarás, e todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação, este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de pedras de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os seus instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereça para eles, para que ministre, né? Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Ora, este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação e na sua guarda. Será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Amém? Vamos parar aqui. No versículo 29. Só podia entrar para carregar essas coisas depois de que tinha sido apropriadamente cobertas até atendidas, né, pelos sacerdotes. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, pelas coisas de as casas de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos. As contarás todos os que entram a se ocuparem no seu serviço para executarem o ministério no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício das famílias dos gersonitas no ministério e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e o tabernáculo do testemunho, e a sua coberta, e a coberta de pedras de texugos que está sobre ele, em cima, o teto quer dizer, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está
perto do tabernáculo e perto do altar ao redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu serviço, e tudo o que será feito para eles, e assim servirão. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todos os seus cargos, em todo o seu serviço, será segundo a ordem de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos de Gerson, no tabernáculo do testemunho, e o cargo deles estará sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Os Gersonitas levaram todas as cortinas pertencentes ao tabernáculo e o átrio exterior, com a única exceção do véu, que foi envolto ao redor da arca da nova aliança. Também Itamar, o filho de Arão, estava a cargo dos Gersonitas. Versículo 29. Contarás os filhos de Merari por suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até o de 50 anos. Contarás todos os que entram nesse serviço para administrar o ministério do tabernáculo do testemunho. E esse será o dever de seu cargo para todo o seu serviço no tabernáculo do testemunho, as tábuas do testemunho e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e todo o seu serviço. E contareis por seus nomes todos os objetos que ficarão a seu cargo. Este será o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu ministério, no tabernáculo do testemunho, sobre a mão de Itamar, filho de Arão, dos sacerdotes. O cargo que foi dado a ele, era muito importante, não é a ele, era, me perdoa. Até mesmo os alfinetes, que parecia ser o menor dos artigos, se for do Senhor, independentemente de quão pequeno que possa parecer, é importante. Ramá estava a cargo deste grupo, também o que significa que eles estavam sobre Cristo, porque o sacerdócio era um tipo de Cristo. 34. Moisés, pois, e Arão e os chefes da congregação contaram os filhos dos coatitas por suas famílias e pelas casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os que entraram nesse serviço para ministrar no tabernáculo do testemunho. E os que deles foram contados segundo suas famílias foram 2.750. Estes foram os contados das famílias dos coates, todos os que ministravam no tabernáculo do testemunho. Os pais contaram Moisés, Arão, conforme ordenou o Senhor por mão de Moisés. Encontramos a palavra contados utilizada repetidas vezes nesses versículos. Diz-nos que cada pessoa é muito especial aos olhos de Deus. Versículo 38. Igualmente, os que foram contados dos filhos de Gerson por suas famílias e pelas casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos
os que entraram nesse serviço para ministrar no tabernáculo do testemunho, os que deles foram contados por suas famílias, pelas casas de seus pais, foram 2.630. Versículo 41. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que ministravam no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão por ordem do Senhor. Merari, contado 3.200, né? E os contados das famílias dos filhos de Merari, por suas famílias, glória a Deus, as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima, até a idade de 50 anos, todos os que entraram nesse serviço para ministrar no tabernáculo do testemunho, os que deles foram contados por suas famílias, foram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ordenou o Senhor por mão de Moisés, né? 3 grupos, 8.580. Todos os contados dos levitas que Moisés e Arão e os chefes de Israel contaram por suas famílias e pelas casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos os que entravam para ministrar no serviço e ter ministério das cargas no tabernáculo do testemunho. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ordenou o Senhor por mão de Moisés, foram contados cada um segundo o seu ofício e segundo o seu cargo. Assim foram contados por por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Tudo que agora estamos estudando, né, está vinculado a Cristo e a cruz. De fato, cada uma das coisas do tabernáculo, todos os seus utensílios, o sistema sacrificial, o sacerdócio, as responsabilidades, né, e as responsabilidades dos levitas, tudo representava a Cristo, olha, e a obra redentora, que obviamente é a cruz, né? 1 Coríntios 1,17, vamos lá, 18. Vamos fazer. Um 18. 17 e 18, 1 Coríntios. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Vamos virar a folha. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? E o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Agora 2:2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Glória a Deus, aleluia. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja. Amém. Povo de Deus, Pai do Senhor, viu?